Olá, começa agora mais um Papo na Redação. Esse programa de entrevistas onde nós, eu e vocês que estão aí na internet, conectados pelos celulares, tablets ou computadores, conversamos com a personalidade do mundo da comunicação. E a convidada de hoje é uma mulher que é alto padrão, Ana Paula Padrão, bem-vinda ao Obrigada pelo convite e olá a todos os internautas que estão aqui. Eu que agradeço. Deixa eu te contar, Ana, como é que vai ser aqui a dinâmica. É uma entrevista diferente porque a gente está lá, eu acho que com mais de 500 participantes simultâneos. Então é um sucesso. Grande número, grande parte de jornalistas e estudantes de jornalismo. Então aqui é uma entrevista que eu vou fazer pergunta, mas vocês também podem participar mandando pelo chat. A entrevista ela vai ser agrupada em blocos. Então nós temos alguns blocos. Eu tenho dois pedidos para vocês. Um é que façam perguntas dentro do tema do bloco. E a segunda pedido é que quando mandarem perguntas, identifiquem de onde estão falando para a gente dar o devido crédito. Vamos começar? Bora! Vamos começar então pelo começo, né? Você é filha de radialista. Eu sou filha de radialista e de um advogado. Mas na verdade minha mãe, que era radialista, eu nunca a vi trabalhando. Ela é mineira, foi para Brasília, ela já trabalhava em rádio em Minas, no interior de Minas, foi para Brasília, começou a trabalhar na Rádio Nacional, mas um pouquinho antes de eu nascer ela deixou, muito porque naquela época as mulheres paravam de trabalhar mesmo para cuidar dos filhos. É verdade que ela disse assim, filha, não dependa de marido? Nunca, era um mantra. Na verdade, assim, eu acho que muitas mulheres da minha geração ouviram esse mesmo mantra. Não dependa de marido, minha filha, tem uma profissão, ganha o seu dinheiro, não vai depender de homem e tal. E eu fiz exatamente o que mamãe mandou. Ela estava certa, mas pelo visto você fez uma adaptação mais recente a essa certeza toda de o foco no trabalho. Eu também acho que eu sou uma representante da minha geração. A minha é uma geração de mulheres que trabalhou muito, trabalhou loucamente, botou o trabalho em primeiro lugar na vida. Talvez por ter vindo dessas mães que pararam de trabalhar, talvez porque era o momento da nossa afirmação. No Brasil, a mulher entrou maciçamente no mercado de trabalho no período em que eu entrava no mercado de trabalho, nos anos 80. As curvas de entrada da mulher são majoritariamente ascendentes nesse período. Então, eu acho que eu fiz o que a minha geração inteira fez. Eu não sou diferente dessas mulheres, né? E todo mundo trabalha demais. Aquele protótipo, aquele biotipo da mulher que tinha que se parecer com o homem. Eu acho que a gente não tinha modelo feminino para copiar, né? Então a gente copiou os homens. Era mais ou menos assim, olha, você nem vai ver que eu saí de casa, mas eu vou ficar que nem você na empresa, eu vou botar um terno, eu vou usar ombreira, eu vou falar num tom mais grave, eu vou ser mais masculina, eu não vou chorar no trabalho, eu não vou reclamar que eu tenho que sair para levar meu filho não sei aonde. A gente incorporou muito o modelo masculino. Isso está mudando, ainda bem que está mudando, porque é um absurdo essa masculinização, mas se a gente vê mulheres um pouco mais velhas do que eu, você ainda vê muitos exemplos de masculinização. É verdade. E a sua mãe, então, uma lutadora, ela teve que largar a profissão de radialista para cuidar da família. Exatamente. E você, de certa forma, não foi cuidar você não teve filhos, não. Né? Não teve filhos, mas você largou muita coisa da profissão. A gente vai falar um pouco disso da saída da Globo mais pra frente. E foi cuidar do seu amor, da sua vida amorosa e dos seus negócios. Empreendedorismo, né? Inclusive, a gente vai falar muito disso aqui, que a Ana, além de tudo, é uma das poucas jornalistas que tem uma vida independente, quer dizer, ainda dentro do jornalismo, mas uma vida própria dentro do empreendedorismo, montando o seu próprio negócio. Exatamente. Né? E de alguma forma, sua mãe te influenciou? O fato dela ter sido radialista, apesar de você não ter pego ela radialista, ela te influenciou a entrar no jornalismo? Você sabe que eu só soube mesmo o quanto ela viveu esse lado radialista mais tarde, né? Eu não escolhi jornalismo por causa disso, de jeito nenhum. A bem da verdade, eu acho que eu dei muita sorte na hora da escolha da profissão. Eu acho muito injusto que meninos de 16, 17 anos tenham que escolher naquele momento o que farão para o resto da vida. Eu dei muita sorte, eu sabia que teria que ser necessariamente alguma coisa ligada à área de humanas, mas eu optei pelo jornalismo e dei sorte, era isso mesmo. Não acho que tenha tido nenhum a Magali de impacto grande, não. Concórdia, Santa Catarina, pergunta, Ana Paula, essa sua vocação para jornalismo começou desde cedo ou despertou na sua juventude? Eu acho que desde cedo eu sabia que eu queria sair de Brasília e eu sabia que eu queria conhecer pessoas e contar histórias. Na minha infância, Brasília era uma cidade que praticamente não existia, né? Ela foi uma cidade inventada. Em 1960, quando ela foi inaugurada, tinha meia dúzia de prédios. Eu sou de 65, então eu peguei uma Brasília muito começando. E eu
ficava ali naquele tédio daquela cidade, com aquela terra vermelha e aquele cerrado, pensando o que será que tem além disso. Então eu sabia que eu queria sair de lá. Queria conhecer o mundo. Eu queria conhecer o mundo, queria contar as histórias do mundo. E depois eu descobri que isso era ser jornalista mais tarde. Isso é ótima profissão para conhecer o mundo quando você tem a oportunidade. A Bruna Klessman, do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, pergunta: gostaria de saber das dificuldades que ela teve para ingressar no mercado de jornalismo. Você estava em Brasília, foi pela Rádio Nacional. Rádio Nacional, Bruna, quando eu comecei no jornalismo, o mercado era mais aberto. Hoje eu concordo, as oportunidades são muito menores. Eu não tive tanta dificuldade assim e tive um pouco de aliados nessa minha entrada no jornalismo. Eu comecei como estagiária de rádio, como todo mundo começa. A sua mãe foi da Rádio Nacional, ela te ajudou, te deu uma força? Não, ela já não tinha mais nenhum conhecido ali dentro, não conhecia ninguém, imagina. Eu fui lá, bati na porta, virei estagiária, tinha um programa de estágio. Fez uma entrevista? Fiz entrevista, normal. Falaram, essa menina tem futuro. Não, me botaram, sabe que o primeiro programa que eu fiz, eu era estagiária de um programa voltado para pequenos produtores rurais. E depois eu comecei a fazer uns freelas para uma revista que existia na época, que era a Revista Senhor, que depois virou Isto É. E o editor-chefe dessa revista me disse: você tem jeito para televisão, você devia testar a televisão. E ele sim me conseguiu um teste numa TV em Brasília, a TV Brasília, que era a retransmissora da extinta Manchete, e eu acabei indo parar em televisão por causa dele. Que legal. Você fez balé? Fiz, fui profissional. Mas profissional que você... Fui profissional, dei muitos anos de aula. Você deu aula de balé? Dei aula durante muitos anos. Você acha que o balé, eu tenho essa visão de que balé envolve disciplina e elegância. De alguma forma isso ajudou você? Não? Disciplina, certamente. Elegância eu deixo pra você julgar. Pra não ficar muito cabotina. Mas disciplina, certamente. E me tirou um pouco da timidez. Eu era muito tímida quando eu era pequena. Ainda sou um pouco tímida. Mas ser protagonista num corpo de baile tirou um pouco da timidez que eu tinha. Eu era uma menina muito retraída, muito fechada. Tinha vergonha de tudo. Então, eu ainda não sou do tímidas exibidas, assim. Eu ainda sou muito... Em algumas situações eu fico absurdamente tímida. Mas eu melhorei muito com o balé. Muito. Bacana, ó, aproveitando, tem que soltar as perguntas, que eles ficam bravos. O Marcelo, que não tem da cidade, ele pergunta: o fato de você ter nascido em Brasília favoreceu se tornar especialista em política? Acho que sim, certamente. Facilitou. Eu acho Brasília, Marcelo, uma grande escola de jornalismo. Por quê? Porque a notícia no estado bruto está em Brasília. Tanto Total. A notícia econômica quanto a notícia política. E no momento em que eu... estava ascendendo na profissão, Brasília era a fonte inesgotável de informação. Por quê? A gente estava no meio dos planos econômicos, então o país não tinha uma vida normal econômica, a gente vivia altos e baixos, hiperinflação, plano econômico, congelamento de preços, enfim, uma infinidade de tentativas de estabilizar a moeda, e eu vivi tudo isso em Brasília. Então quando eu saí do Brasil e virei foca de novo, sendo correspondente internacional, eu tinha uma base muito boa de formação política e econômica. E isso me ajudou muito na carreira. Acho Brasília super importante. E você estava então na TV Brasília e foi quando você partiu para a Globo? Sim, mas em Brasília ainda? Em Brasília ainda. Enfim, nunca procurei emprego na Globo. A Globo me viu na TV Brasília e me chamou para fazer parte do jornalismo local. Aí eu dei todos os passinhos que um repórter dá dentro de uma emissora grande. Fui jornalista local, depois passei a fazer os jornais periféricos, o Bom Dia Brasil, depois o Jornal Hoje, depois o Jornal da Globo. Acabei repórter do Jornal Nacional, me formei virei uma especialista em economia, fiz muita cobertura econômica e depois correspondente internacional. E quando eu voltei do exterior, eu voltei por causa do convite para assumir o Jornal da Globo, a ancoragem do Jornal da Globo. Muitos colegas aqui estão perguntando, uma é a Tainara de Brasília, ela pergunta: Ana Paula, o que levou a escolher a profissão de jornalismo e que conselhos daria uma pessoa que está começando a carreira agora? Se você tem certeza de que você quer fazer jornalismo, Tainara, porque é uma profissão de muito sacrifício. As pessoas pensam, hoje eu vou em turmas de jornalismo e pergunto quem quer fazer jornalismo, todo mundo quer, claro, estão lá. E eu pergunto quem quer fazer TV e 99% querem fazer TV. Então, às vezes, eu acho que o jornalista muito novinho confunde celebridade com trabalho em televisão, de repórter de TV.
Eu acho que são coisas muito distintas e você tem que saber que é uma profissão que não te dá fim de semana, não te dá vida pessoal, não tem feriado, não tem Natal com a família, é uma profissão de muito, muito sacrifício. E é isso que você tem que ter pela frente. Bem claro. Se você tiver isso muito claro, é trabalho, 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 trabalho sério, muita qualidade, muito esforço. Consistência. E ser proativa. Eu acho que eu sou uma empreendedora porque quando eu era jornalista, eu já era uma empreendedora da notícia. Eu nunca cheguei na redação para saber que pauta era a minha pauta do dia. Eu sempre cheguei à redação com uma pauta para mim. Então, eu acho que isso faz toda a diferença e fez toda a diferença na minha carreira. Enquanto eu não estava na redação, eu estava em algum lugar procurando uma notícia. E eu já chegava com essa notícia na redação. Isso fez toda a diferença na minha carreira. Total. E acho que vale a pena dizer que muitos jornalistas acham que a vida ou os estudantes de jornalismo acham que a vida do jornalista é glamurosa. Não tem nada de glamour, é muito sanduíche de queijo meia-noite num quarto de hotel fedorento, vamos passar pelo sufoco que você passou no Afeganistão. Exatamente. Que é uma das muitas Não, são anos e anos e anos de muito sacrifício. Até poder dizer assim, eu não quero mais fazer plantão em fim de semana e começar a assinar contratos onde eu não trabalhava mais no fim de semana. Mas quantos anos de profissão para chegar a isso? Direito conquistado, né? 20 muitos anos de profissão. Na Globo você ficou 18 anos? 18 anos na Globo. 18 anos. Então você estava na Globo, entrou na década de 80, né? Eu entrei em 87 na Globo. O auge dos problemas econômicos, exatamente. Dos planos, peguei todos os planos das inflações. Todos, né? Até 94 com o Plano Real. Você ficou 18 anos. Conta então na Globo como é que foi a sua trajetória. Você entrou pelo jornalismo local, ficou quanto tempo em Brasília? Depois... Fiquei e fui ascendendo no jornalismo na Globo em Brasília. Passei por todos os jornais, virei repórter do Jornal Nacional. Depois virei comentarista de economia de vários jornais da casa. E de Brasília eu saí para o exterior. Apareceu uma vaga em Londres. O então diretor de jornalismo da Globo me perguntou se eu queria. Eu disse que sim. Fiquei um ano como correspondente em Londres. Depois abri uma vaga no escritório de Nova York. E também me convidaram e eu aceitei. Fiquei mais 2 anos no escritório de Nova York. E quando eu pretendia ficar muito mais tempo em Nova York, adorava a vida de correspondente, mas recebi esse convite para voltar como âncora do Jornal da Globo. E aí fiquei mais 5 anos na Globo como âncora do Jornal da Globo. A Globo foi onde eu aprendi de fato a fazer jornalismo. Foi a minha escola de jornalismo. Tudo que eu sei sobre jornalismo eu aprendi na TV Globo. Total. E a Globo, ela vinha o sonho de emprego para a grande maioria dos jornalistas, né? Na minha época era muito mais, porque era muito hegemônica. Hoje tem outras redações que também têm escolas boas, não só de televisão, mas enfim, de impresso e até de rádio, que são muito boas escolas. Mas na minha época realmente era muito hegemônica, então você entrar na Globo era muito importante para sua carreira. Eu, curiosamente, não fui procurar. Em Brasília nem havia estágio, né? Não tinha nenhum programa de estágio para jornalistas. Eu já entrei como jornalista local e fiz todos aqueles passinhos. Foram 18 anos muito bem aproveitados na Globo. E você ficou então 5 anos à frente do Jornal da Globo e decidiu demitir a Globo. Digamos assim, porque eu acho que é bom dizer que nós como profissionais assim. Nós podemos ser demitidos pela empresa que trabalhamos e os bons profissionais têm o poder também de demitir, não aguento mais. Você então largou a maior emissora do Brasil, uma das maiores do mundo, que tem foco em jornalismo, né? Por quê? Porque era o meu momento. Estava cansada? Não tinha vida pessoal? Eu acho essa pergunta muito curiosa. Claro que ela é feita em todas as entrevistas que eu dou. E eu continuo achando curiosa, porque para mim é mudar de emprego. Quantas pessoas mudam de emprego? É que quando a gente se torna um pouquinho mais público e sai de uma emissora muito grande, isso vira um fato meio inédito, assim, né? É estranho. Eu não acho que tenha sido diferente de qualquer pessoa que muda de emprego. Você muda de emprego porque você não está satisfeito com a empresa, que nem era o meu caso. Fui muito feliz durante todo o tempo que eu tive na Globo. Ou porque você quer mudar a sua vida, que é o meu caso. Eu queria mudar a minha vida. Eu não queria mais trabalhar de madrugada, eu não queria mais eu não queria mais que o trabalho me definisse. Eu queria fazer outras coisas, eu queria empreender. Eu queria ter o meu próprio site, o meu próprio portal, eu queria investir na internet, era uma coisa que não cabia na Globo naquela época. Eu queria ter experiência em outras áreas da televisão.
e a oportunidade que me foi apresentada pelo SBT foi essa, de remontar o departamento de jornalismo e, portanto, passar a entender de várias outras áreas da TV. Isso foi muito importante para eu empreender depois. Total. Então, assim, eu queria mudar de vida, eu queria fazer outras coisas. E eu estava passando por um processo pessoal muito importante, porque eu estava pela primeira vez numa relação estável, que me dava prazer emocional. Coisa que eu não tinha vivido uma relação amorosa até então, exatamente, com meu marido, com quem eu tô há 12 anos. E eu não estava vivendo isso, porque eu só trabalhava. Talvez, se eu tivesse conhecido ele um pouco mais cedo, isso não tivesse acontecido. Mas definitivamente eu ia precisar mudar a minha vida para ser quem eu sou hoje. Hoje eu sou uma empreendedora, hoje eu entendo muito mais de várias outras áreas da TV, tanto que estou fazendo um produto agora que é mais da área do entretenimento. Gente, com um pouquinho mais de idade, a gente vai entendendo um pouco mais da vida também. Exatamente. E eu até quero fazer uma colocação, porque eu pergunto, não por surpresa, mas eu sei que é uma curiosidade, já vieram várias pessoas perguntando. Eu pergunto por admiração, porque como empreendedor, eu fiz os meus empregos desde que eu era muito pequeno, entendeu? Então, eu precisava de grana para realizar meus sonhos empreendedores, então tinha que ter um emprego. Não, a sua pergunta eu entendo... Eu demiti muitas empresas, eu acho assim, é uma coragem... Eu entendo perfeitamente. É isso, precisa de coragem para fazer mudança na vida, né? Porque, assim, eu não tenho nenhuma vocação para infelicidade. Eu sou feliz. E eu vou sempre ser feliz. Total. Eu sou uma bem-humorada, eu sou uma animada, eu sou uma feliz. E para ser feliz, você compra situações difíceis. Você enfrenta coisas. Você tem que ter muita coragem para ser feliz. Muita coragem. Tem que abrir mão de muita coisa. De muita coisa. Então, assim, eu acho que as pessoas fazem essa pergunta em geral porque acham que largar um emprego bom como a Globo... Cara, eu tive empregos muito legais depois da Globo. E ganhei muito dinheiro depois da Globo. E fiz muitos amigos depois da Globo. E abri muitos horizontes. E abri 2 empresas que me dão um super prazer na vida, sabe? Total. Então, assim, é seguir a sua vida, o seu caminho. O meu caminho era esse. Então já fica uma mensagem para a turma que está assistindo, né? Que, veja, a Ana só fez isso porque ela chegou no estágio onde ela podia fazer, né? Ela conquistou isso, né? Esse direito. Mas, de certa forma, não impede que ninguém faça, né? Eu acho que eu acho que é você saber o que você quer pra sua vida. A pior coisa é se arrepender daquilo que não fez. Né? Exatamente. Como diz, né? Exatamente. E vale registrar, então, eu tô curioso assim, você não estava mais aguentando aquela pressão, a sua rotina era o quê? Chegava que horas na redação? Eu chegava 3 da tarde na redação e saía... Depende do dia, né? Às vezes 00:30, 1 da manhã, às vezes 2, às vezes 3 da manhã. E teve um episódio do cinema, como é que foi que uma senhorinha chegou atrás? Eu conto isso no livro porque eu acho que explica muito daquele meu momento. Eu, quando conseguia ir ao cinema, conseguia ir na primeira sessão da 1 da tarde, quando tinha, exatamente. Ou então o cinema vazio, né? Que era muito comum. E um dia eu cheguei, comprei o ingresso sozinha, entrei e tinham 2 senhoras na fila, logo atrás de mim. E uma virou pra ela e falou assim, Ana Paula Padrão. Aí a outra falou assim, tadinha, sozinha no cinema essa hora. Aí caiu a ficha. E eu entrei, sentei na poltrona, tadinha nada, é a hora que eu posso ver o cinema, que coisa. Tadinha sim. Pô, eu não queria ir ao cinema 1 da tarde, eu queria ir com meu marido no fim de semana, como todo mundo faz, entendeu? Mas eu nunca dava pra mim, né? Não era o meu horário. E depois tem uma outra coisa que é muito importante. Você vai ficando mais velha, você passa a se respeitar mais. E respeitar o seu equilíbrio. Eu sou uma pessoa do dia. Eu gosto de acordar cedo e eu gosto de dormir cedo. E durante muitos anos eu enfrentei isso por causa dos empregos, por causa da rotina do jornalismo. E assim, eu quero ser mais feliz com isso. Eu quero dormir cedo e acordar cedo, é assim que eu sou feliz. Você acorda, você malha? Gosta de malhar? Não, eu tenho... Ou detesta? Não, eu sempre fui muito preguiçosa para malhar. Mas hoje eu tenho um problema adicional, que é um problema de coluna congênito. Meu pai tá hoje em cadeira de rodas por causa disso. Eu já me operei, já fiz uma cirurgia para melhorar isso. Provavelmente não é a minha última cirurgia na coluna, então eu tenho muita limitação por causa da coluna. Eu posso fazer muito pouca coisa em termos de exercício. Então o que eu faço é comer pouco e me manter magra, basicamente. Não dá pra malhar. Eu preciso dessa receita. Bom, vale registrar aqui que a Ana, no período que esteve na Globo, teve uma produção jornalística excepcional, com várias reportagens marcantes. Eu fiz muita coisa legal. Muita coisa legal. Uma curiosidade minha, como é que você diz pra Globo que você vai sair? Como é que foi? Você chega pra quem?
Para quem foi a conversa? Então, foi Schroeder, na verdade, a gente já vinha conversando há algum tempo sobre a mudança do Jornal da Globo, né? E não conseguia ser atendido. Eu acho que é muito difícil para uma empresa pegar um jornal bem sucedido, tanto em termos de audiência quanto em termos comerciais. Exatamente, mudar alguma coisa que está dando certo é difícil para uma empresa. Eu acho que o que eu não consegui comunicar para a empresa, e talvez tenha sido uma falha minha, é que não era só uma questão de horário, de vida, eu estava mudando. A pessoa que a Globo conheceu quando entrou, novinha, 21 anos e tal, era muito diferente daquela pessoa daquele momento que precisava fazer outras coisas na vida. E eu não soube comunicar isso porque eu mesma não estava entendendo qual era o processo. Então, enfim, eu foquei nessa coisa do horário e a conversa foi evoluindo, mas não chegava a lugar nenhum. E aí um dia eu falei, olha, desculpa, mas eu vou procurar meu lugar no mercado. E aí, claro que todos ficaram muito aborrecidos, eu disse isso pro Schroeder, assim, pro Carlos Schroeder, que é uma pessoa que eu respeito muito, gosto muito do Schroeder. Claro, ficou muito aborrecido comigo e uns 2 ou 3 meses depois eu falei, olha, avisou, procurei o meu lugar, avisei com bastante antecedência que eu ia procurar o mercado, que eu ia me abrir para o mercado e depois que eu ia sair num prazo determinado e que eu ia arcar com as consequências disso, que era a ruptura do contrato. Enfim. Seu contrato ainda tinha uma validade? Ainda tinha mais 2 anos. Mais 2 anos de contrato? Mais 2 anos de contrato. Você teve que pagar? Eu paguei a multa. Você pagou a multa? Paguei a multa rescisória. Paguei. Olha aí, pessoal. Isso sim é uma empreendedora. Paguei a multa rescisória. E me diz uma coisa, aí você, quando você fala se abriu para o mercado, quer dizer que você foi bater na porta, você foi conversar com amigos? Não, eu ouvia muita coisa. Você está no mercado e você é bem sucedida, você ouve proposta o tempo inteiro. E eu nunca me abri para ouvir essas propostas. E, enfim, veio uma boa proposta do SBT que era... Verdade que o Silvio Santos te ligou? Ligou. Mas ele ligou na redação? Ele ligou várias vezes. A primeira vez como é que foi? A primeira vez eu ainda estava em Brasília. Eu ainda trabalhava em Brasília, foi muito antes disso. Ele me convidou algumas vezes antes de eu efetivamente ir para o SBT. Dessa última vez, eu estava sentada na redação da Globo, no meu horário de trabalho, de tarde, tocou o meu telefone celular, eu atendi. Paulinha! Aí eu pensei, Jesus. Paulinha, é o Silvio! Eu olhei para um lado, olhei para o outro, redação assim, cheia, lotada, eu escorreguei na cadeira, falei... Como vai? Assim, né? Eu falei, sensacional. Caramba, tipo, e foi nesse telefonema, inclusive pra ser rápido o telefonema, eu falei, tá bom, vamos conversar onde? Assim, imagina você chegar pro Silvio Santos, não posso falar agora, ele fica mais tarde. Exatamente, né? Não dava. Então eu marquei logo no meio do seu concorrente aqui, ele tá me ligando, não tá bom pra falar. Então legal, vamos falar um pouco do SBT, mas assim, afinal, você prefere bancada ou rua? Rua? 1000 vezes? 1000 vezes. É mais divertido? Muito. É mais ser repórter. Eu sou repórter. Eu sou uma empreendedora. Isso faz diferença na bancada, ser repórter? Pra mim fez toda a diferença. Eu acho que faz. Na escola do jornalismo que o Brasil segue, que é a escola americana, não existem âncoras jovenzinhos. E os que viraram âncoras muito jovenzinhos acabaram voltando para a rua para depois voltar para a ancoragem. É uma escola de jornalistas de rua, que são muito bem sucedidos na rua, como repórteres, fazem grandes coberturas e terminam ancorando um jornal. E isso te faz ter os reflexos de um repórter, te faz ter a malícia de um repórter, porque só na rua você aprende o que é um balão de ensaio, o que é uma tentativa de plantar uma notícia em você, em quem você consegue e pode confiar, em quem você não deve confiar. Você recebeu uma dica de um jornalista que você admira? A primeira dica que eu recebi na vida de um jornalista que eu admiro muito foi a seguinte. Qual foi o jornalista? Quando você... não, isso eu não vou contar porque não... Mas a dica é ótima. Tá bom, vamos ficar na dica. A dica é ótima. Quando você não encontrar explicação para uma situação, procura no dinheiro. A resposta está sempre no dinheiro. Eu nunca esqueci isso. E em 99% dos casos, é lá que a história E por falar em dinheiro, Adriel de Oliveira, de São Paulo, ele pergunta, o interesse por jornalismo em economia surgiu naturalmente ou foi influência do momento que o país passava na época? Então, essa foi uma grande coincidência. Eu te contei que o meu primeiro trabalho como estagiária
da Rádio Nacional em Brasília foi num programa voltado para pequenos produtores rurais. Então, o que eu fazia no programa? Eu sabia qual era a arroba do boi gordo, o valor da arroba do boi gordo naquele dia, e informava pro ouvinte, quer dizer, eu informava pro apresentador do programa, que informava pro ouvinte. O preço mínimo do tomate, como é que ia ser o armazenamento da safra de arroz, esse tipo de informação. Aí, Adriel, quando veio o primeiro plano, em 86, de tentativa de estabilização econômica, esses termos não eram muito conhecidos, nem do grande público e nem do jornalista mesmo. Tinham poucos jornalistas especializados na área. E eu acabei caindo na cobertura de jornalismo da rádio, saí dos programinhas alternativos e fui para a redação mesmo, porque eu era uma das pessoas que entendia alguma coisa de abastecimento, e aquele foi um plano econômico. Você chegou a estudar economia, alguma coisa? Aí depois disso eu fui fazer, sim, eu não cheguei a fazer o curso completo, mas eu fui uma ouvinte, digamos, de cursos de economia, frequentei vários cursos no Banco comunicação Central. E humanas que se vira com a planilha. Porque a pessoa tem um bloqueio com... Não, eu sou uma empreendedora, eu faço toda a área financeira das minhas empresas. É mesmo? Eu tenho ajuda, obviamente, de profissionais. Quero ver isso. Mas eu não sou só uma estrategista, eu sei dirigir financeiramente as minhas empresas. Legal. Eu acho que é por isso que dá certo. Olha aqui, bom, como a gente já disse no período da Globo, pra gente sair da Globo e entrar no SBT, Tá bom. você teve várias reportagens marcantes, mas teve uma que foi do Afeganistão, que inclusive... Aqui a pergunta da Bruna Souza, de Porto Alegre. Ela pergunta se você teve problemas em alguma dessas reportagens internacionais, se teve algum trabalho que você se meteu na maior enrascada. E a gente sabe que um pouco o Afeganistão, você passou meses negociando com membros do Talibã. Exatamente. Quando eu ouço a palavra Talibã, me dá um arrepio. E eu sou homem, então eu fico imaginando uma moça pequenininha, magrinha, bonitinha. Mas isso foi uma vantagem pra mim, viu? Foi, te facilitou? Facilitou. Como é que é isso, muito. passar meses? Você era telefone falando? Você sabe que tudo começou quando eu cheguei em Londres para ser correspondente e, obviamente, comecei a levantar uma série de pautas que eu gostaria de fazer como correspondente. Como eu já disse aqui também, eu sempre me pautei, sempre vendi as minhas próprias histórias para casa onde eu estivesse trabalhando. E eu me interessei muito pelo Afeganistão porque a gente estava em 97, o Talibã estava entrando no Afeganistão e fechando o país e acabando com as escolas para mulheres e proibindo a mulher de trabalhar, impondo o uso da burca. E eu falei, é um ótimo lugar para fazer uma série de reportagens. E obviamente todo mundo me dizia, imagina, você não vai conseguir, eles não dão visto para ninguém, você é uma mulher. E eu encontrei um representante talibã que vivia em Londres e comecei a negociar com ele. Passei menos de um ano, uns 7 meses negociando com ele, e aí fui transferida para o escritório de Nova York. E perdi esse contato, ele deixou de confiar em mim porque eu mudei dali. E aí tive que começar tudo de novo em Nova York, achei um outro contato talibã em Nova York, comecei a negociar com ele. E passei ali uns bons 8 meses negociando. Mais 8, né? Mais 8. Enfim, e a Globo não sabia disso, do que eu estava negociando. No fim, quando eu tive realmente uma certeza bastante razoável de que eu conseguiria o visto de entrada, eu comuniquei à Globo. Inclusive foi muito curioso, porque foi exatamente no momento, foi em 2000. Foi exatamente no momento em que o então diretor do jornalismo da Globo, o Evandro Carlos de Andrade, me chamou para voltar para o Brasil para assumir o Jornal da Globo. E eu falei, bom, Evandro, mas você sabe que eu tô ali, enfim, para conseguir um visto para entrar no Afeganistão. Ele falou, não, mas eu preciso de você agora lá. Eu falei, então você convida outro, porque eu vou para o Afeganistão. Aí ele falou, tá bom, então você vai para o Afeganistão e na volta você volta direto para o Brasil. Eu falei, tá bom, eu passo aqui, fecho a minha casa e vou para o Brasil. E assim foi feito. 20 dias depois eu efetivamente consegui o visto. Para mim. Um avião, você, sua equipe? Eu, a Guta Nascimento e o Hélio Alvarez. A Guta foi? A Guta foi. A Guta era produtora e editora do escritório da Globo em Nova York. Tá certo. E eu precisava de uma equipe, não dava para ser só o cinegrafista, tinha que ter uma equipe um pouco maior. E o Hélio Alvarez. Você, o cinegrafista, a Guta, e uma produtora, exatamente. Foram 4 pessoas? Não, foram 3 pessoas, a Guta, eu e o Hélio. Certo. Como é que é chegar no Afeganistão? Não, na verdade a gente foi para Islamabad, que é a capital do Paquistão, que havia pouquíssima representação do governo talibã no mundo, porque não era um governo oficial, ele não era
ele não tinha crédito da maioria das nações do mundo. E tinha uma representação talibã, uma embaixada, digamos assim, em Islamabad. Então eu fui para Islamabad, no Paquistão, onde eu consegui o visto no passaporte e fui orientada a entrar por terra, pelo norte do país. Então eu me desloquei de Islamabad. Tinha que ser mais seguro? Porque é mais fácil chegar à capital a partir dali e porque eu fui orientada a ir direto para a capital Cabul, me apresentar às autoridades talibãs na capital Cabul e passar a ser acompanhada permanentemente por um representante talibã. Obviamente que eu não fiz nada disso, eu demorei 5 dias para chegar em Cabul, fui filmando no caminho. Esse foi um risco, calculado, mas foi um risco. E aí quando a gente chegou a Cabul, a gente efetivamente se apresentou e aí um talibã, que a gente chama de Minder, começou a nos acompanhar e a gente tinha que ficar driblando esse cara o tempo inteiro. Porque ele estava lá para supervisionar o que você estava fazendo. Você não podia filmar nenhum ser humano, você não podia conversar com ninguém, você não podia filmar o quê? Pedra, basicamente, pedra, alguns monumentos, enfim, muito pouca coisa. E você filmava os seres humanos escondidos? Exatamente, a gente ia escondido para escolas clandestinas de meninas. Aceitassem lá, você provavelmente teve Assinei um monte de documentos. Teve que enganá-los. Tipo, você provavelmente teve que enganá-los. Eu assinei documentos concordando com aquela orientação e eu não cumpri nenhuma dessas orientações. Era a única maneira de fazer matéria. Os documentos que eu assinei diziam, olha, a punição para isso é essa. Agora, ajuda você a fazer uma pré-produção. Alguma coisa muito grave? Apedrejamento em praça pública, por exemplo. Era uma das prisão, corte de mão, essas coisas fofas que os talibãs básicas. faziam. Exatamente. Coisas básicas. Mas tudo é uma pré-produção bem feita. Eu tinha lido tudo que havia para ler sobre o país, então eu conhecia muito. Se tiver as imagens, algumas fotos aí, vocês podem botar na tela para o pessoal ir vendo. E além disso, eu entrei com um guia muito bom. O guia que foi comigo para o Afeganistão é um guia da mesma etnia dos talibãs, um pashtun. Portanto, ele se parecia fisicamente muito com um talibã. Ele já tinha entrado várias vezes no país com outros jornalistas, principalmente de jornal. De TV, não, mas TV ninguém tinha entrado. E quem tinha entrado saiu sem imagem. A gente realmente foi uma das únicas TVs no mundo que conseguiram entrar e tirar imagens lá de dentro. Então, ele era muito bom. Quando a gente se viu na situação de ter que entregar fitas para o governo talibã, naquela época eram fitas, né? Com o material que a gente tinha gravado, a gente fugiu de Cabul e a gente conseguiu passar os checkpoints ao longo do caminho. Eles queriam revisar o material e se revisassem. Deixa eu visualizar, você estava no hotel lá. Estava no hotel, exatamente. Sair, você sabia que os caras vinham. Eles me pediram, olha, o governo quer ver tudo que você filmou até agora. Eu acho que eles começaram a desconfiar que, enquanto eles saíam com o cinegrafista, a gente saía com câmera escondida e ia para outros lugares, enfim. Pediu as fitas todas. A gente deu uma desculpa técnica qualquer, tipo assim, eu preciso voltar todas as fitas para você, toma essas 2, entreguei 2, que eram as que o cinegrafista tinha feito das pedras e dos monumentos, e falei pro nosso guia, e agora? Ele falou assim, agora vambora. Ele botou um turbante preto, que era o que os talibãs usavam, a gente entrou na van, ele botou um logo da ONU, das Nações Unidas na frente, falso, e a gente foi passando pelos checkpoints e ele dizendo, são monitores da ONU que estão visitando o país, e a gente foi passando pelos checkpoints. E adrenalina a 1000. Sabe que a gente se beneficiou de muita coisa, de ter um bom guia. Eu não viajo para países perigosos ou que eu não conheça sem um bom guia local. Dele ser, além de um excelente guia, dele ser da mesma etnia talibã, falar a mesma língua, enfim, isso faz toda a diferença. E da comunicação entre eles ser muito frágil, porque por eles terem destruído todos os mecanismos de comunicação, telefones, televisão, imagens eram proibidas, eles mesmos usavam muito mal a tecnologia. Então, até que um talibã de Cabul se comunicasse com um talibã de Kandahar, a cidade para onde eu fui, para fechar alguma coisa, para impedir, eu já tinha ido, já tinha chegado, entendeu? Ana Paula muito mais ligeira do que os talibãs. Naquela época era mais fácil. Muito bom isso, gente.
Então você fugiu, conseguiu a reportagem? Conseguimos sair do país por outro caminho. Alívio? Exatamente, alívio, cheios de fitas. Quantos dias ao todo você ficou no Afeganistão? A viagem toda acho que foram cerca de 20 dias. 20 dias? E aí você voltou direto para o Brasil ou não? Não, passei em Nova York, mas só para fechar tudo e a gente editou todo o material no Brasil. E aí você finalmente assumiu a bancada. Aí, exatamente, o material foi ao ar e logo em seguida eu assumi o Jornal da Globo. Total. Bom, beleza. E depois voltei várias vezes ao Afeganistão, né? Já fui ao Afeganistão 4 vezes. Depois disso? Depois disso. Você faria isso de novo? Nossa, eu sou louca de vontade de voltar. Fazer uma reportagem dessa, passar esse risco? Tranquilo. Esse foi muito calculado. Tem outras coisas que eu fiz e me arrependo de ter feito. Por exemplo? Por exemplo, quando eu estava cobrindo Kosovo, guerra, quando terminou a guerra e os sérvios estavam se retirando, e a OTAN, os soldados da OTAN que ganhou a guerra, estavam entrando no território kosovar, a gente se distanciou das tropas da OTAN para tentar fazer alguma coisa mais exclusiva sobre a retirada dos soldados sérvios. E soldados em retirada, tendo sido derrotados... Não tem muito mais a perder. Não tem muito mais a perder. Estavam muito embriagados, a gente efetivamente encontrou uma tropa sérvia, mas foi um risco totalmente desnecessário que eu corri. Eu e a equipe poderíamos ter morrido ali. Chegou a sofrer ameaça? Foi sorte. Olha, na verdade, assim, eles estavam todos muito bêbados, todos estavam armados. Eu acho que talvez o cinegrafista com quem a gente estava, o Sérgio Guils, é um cara muito bom, muito profissional. Ele é muito... ele tem muita malícia no trato com as pessoas. Ele foi levando a situação de um jeito... inclusive por ser homem e sermos 2 mulheres de novo na equipe, ele tomou a frente e ele foi amaciando, digamos assim, a tropa. Isso foi legal. E outra coisa legal foi a gente ser do Brasil, a gente não ser um país aliado, a gente não estar na OTAN. Isso também ajudou. Acho que se a gente fosse de um país aliado teria sido muito mais difícil. Mas eu me arrependo de ter cruzado ali a fronteira dos soldados da OTAN e foi um risco que eu não precisava ter corrido. Essa você não faz de novo. Essa eu não faço de novo. Essa eu aprendi. Beleza, mas daí você então ficou lá na bancada 5 anos, decidiu que estava precisando amar. Exatamente, que estava precisando ver outras coisas. Ver outras coisas, demitiu a Globo, recebeu o telefonema do SBT, na verdade do Silvio. E aí foi pro SBT e foi para a bancada do SBT Brasil. A gente montou, na verdade, isso, né? O departamento de jornalismo do SBT àquela altura não existia mais. O Silvio, 8 anos antes, tinha decidido acabar com o jornalismo. Então, o que tinha eram boletins ao longo da programação que não faziam um departamento. A rede de jornalismo estava inteiramente desconectada no Brasil. Eles não tinham mais equipamentos, não tinham um arquivo de imagens recentes. Impacto cultural de sair de uma emissora com foco em jornalismo e para uma outra que não tinha jornalismo. Não tinha jornalismo. Mas foi um super aprendizado, porque imagina, a gente teve que... Eu e uma equipe gigante, a quem eu não canso nunca de agradecer, porque realmente eles foram incríveis. A gente conseguiu, em 3 meses, numa operação maluca, fazer toda a compra de equipamentos, montar uma redação. Silvio compareceu ali com... Não, o Silvio foi impecável. O Silvio mobilizou a casa para que aquilo acontecesse. Ele foi realmente impecável. Todo mundo se mobilizou. A gente, em 3 meses, botou um jornal novo no ar, que é o SBT Brasil. O SBT Brasil, o nome, esse nome é da Guta também. A gente estava ali num brainstorming, qual vai ser o nome, e a Guta, SBT Brasil. E aí virou SBT Brasil, é o nome do jornal principal deles até hoje, né? E a redação tá lá até hoje. Melhorou muito. Ficou quanto tempo no SBT? 4 anos. Assinei um contrato de 4 anos e cumpri os 4 anos. Ficou os 4 na bancada? Não teve um período? Fiquei 2 anos na bancada e depois eu parti para a segunda etapa, que era essa etapa de empreendedora, que eu tinha combinado com o Silvio. Não tinha combinado tudo, mas enfim, passei para um programa mais longo, que era o SBT Realidade, que é um programa de grandes reportagens. E isso estava acertado. O que não estava acertado é que eu fizesse esse programa pela minha própria produtora. Mas eu achei que era uma grande oportunidade. Eu fiquei muito encantada com a possibilidade de ter montado tudo aquilo e passei a conhecer muito mais sobre equipamento e sobre administração mesmo, a operação e a administração
e a prestação de contas, porque eu tinha que fazer a prestação de contas daquela redação ali, e foi um entendeu? tipo de empreender, você empreendeu, eu empreendi, foi uma intraempreendedora, a empreendedora que empreende dentro do negócio. Exatamente, eu fiz isso e me animei com isso. Falei, opa, talvez seja o meu momento. O melhor jeito de empreender é que tem um investidor para colocar. Lógico, né? E foi isso, eu empreendi por oportunidade, porque eu falei, Silvio, vamos fazer o seguinte, a gente faz o SBT Realidade em parceria. Eu faço pela minha produtora e você me compra os formatos prontos. Claro. Eu não te ocupo tempo e, enfim, equipe aqui dentro, você me paga um fixo e eu me viro com esse fixo. E ele falou, ok, tá topado. E assim fizemos, eu abri a Tuareg graças ao meu primeiro cliente, que foi o Silvio Santos. Vamos falar dessas empresas todas, que a Ana já citou uma delas. Mas então você ficou no SBT e saiu da SBT por quê? Foi a proposta da Record? Não, eu saí porque, enfim, fazer o seu projeto. Eu tinha 4 anos de contrato, o contrato estava vencendo, e o Silvio queria que eu voltasse para a bancada, voltasse a apresentar o SBT Brasil. Todo mundo queria, né? Era uma cobrança infernal, todo mundo. É isso, e eu acabei ficando mais 4 anos depois na Record, na bancada, por causa disso. Você é aquilo que você é capaz de representar. Eu acho que na bancada eu representava um grau de credibilidade que é muito querido pelo patrocinador, pelo anunciante. Então é óbvio que um jornal que tem muita credibilidade, ele tem muito valor. Tem mais valor. E é claro que no fundo é isso, né? A gente vale aquilo que a gente representa. Então eu acabei voltando, ficando mais 4 anos, porque o mercado ainda queria muito que eu estivesse na bancada e eu não me sentia madura o suficiente para ficar só como empreendedora. Eu estava louca para abrir já a minha segunda empresa e começar a falar com mulheres e falei, bom, então eu aceito mais esses 4 anos na Record. Eu decidi não ficar no SBT, na bancada, mas ir para a bancada da Record para mudar de público. O público da Record é um público que eu queria atingir falando com mulheres. Então, aquilo de fato foi muito bom. Eu comecei a fazer muitas matérias com mulheres e para a mulher da classe média, que era a mulher que eu queria atingir com a minha Por que esse desejo tanto de falar para as mulheres em especial? Eu acho que pela minha própria história. Eu tive muita dificuldade de encontrar o meu equilíbrio. Eu sei que isso é muito difícil para qualquer mulher. Na verdade, até hoje eu tento, é uma corda bamba, assim. E eu me sinto muito bem, muito feliz quando eu consigo fazer uma mulher sacar que ela não precisa ficar o tempo inteiro cumprindo a agenda do outro. Mulher tende muito a fazer isso, sabe? Você cumpre a agenda do seu marido, do seu filho, do seu patrão, da sua casa. E aí, quando alguém te pergunta assim, mas escuta, você tá feliz? O que te faz feliz? Silêncio constrangedor, entendeu? Porque você não sabe. Você passa tanto tempo cuidando de alguma coisa que não é você, que você já não sabe mais o que te faz feliz, o que te faz infeliz, sabe? E eu acho que a gente precisa pensar nisso, porque quando você pensa nisso, você fica mais produtiva, você fica mais empreendedora, você ama melhor e você consegue se deixar amar, que é uma coisa que mulher também tem muita dificuldade de fazer. É interessante, assim, você foi para a bancada da Record, pôde fazer esse material para as mulheres, e no SBT você não conseguia fazer? Não, na verdade, não é que eu não conseguisse fazer. Eu achei que o público da Record era um leque... A Record era, naquele momento, a emissora que falava com a periferia brasileira. E era uma bancada mais interessante para mim nesse sentido. Eu ia falar com este público, que era a periferia, as comunidades, sabe? Gente que estava ascendendo socialmente, começando a ascender socialmente, com várias necessidades. Eu já estava começando a fazer pesquisa com método mesmo, com instituto de pesquisa, para abrir o meu outro negócio. E eu pensei, bom, esse público vai se aproximar de mim se eu tiver uma bancada que fale com esse público. E de fato isso aconteceu, foi muito bom, eu sou super bem recebida nas periferias, nas comunidades, e por essa mulher, o meu portal faz 30 milhões de page views mês, e eu acho que em grande parte porque eu passei ali 4 anos pela Record. Então vamos lá, maior emissora do Brasil, Globo, aprendi a fazer jornalismo. Aprendeu a fazer jornalismo. SBT aprendi aprendeu a empreender. A empreender, exatamente. A empreender. Na Record você foi falar com um público bem específico. Base da pirâmide também. Isso aí. Uhum. Agora, então, cultura jornalística, cultura, entretenimento, Record, a igreja por trás.
que isso atrapalhava ou não atrapalhava em nada? Olha, o meu contrato era muito, muito, muito amarrado. Então, para mim, não atrapalhou em momento nenhum. Não sei se causa algum tipo de interferência ou constrangimento com quem vai para lá com outro tipo de contrato. Nunca fiz nenhuma matéria com a igreja e, enfim, o que eu fiz lá foi cobrir os grandes eventos esportivos. Eu passei pela Record num momento muito bom para eles, porque eles compraram um pacote olímpico, então fiz duas Olimpíadas, a de inverno e uma de verão, além dos Jogos Pan-Americanos do México, de Guadalajara, e foi um momento sensacional. É verdade. Então peguei grandes coberturas na Record, isso foi muito legal. Olha, João Pedro Ramos, de São Paulo, fala: o jornalismo da Record possui algum freio relacionado à Igreja Universal? Então, pois é, comigo não teve, entendeu? Porque, enfim, uma coisa que a gente aprende mudando de emissora é fazer bons contratos. Os meus contratos são muito bons, entendeu? Eu vou dizer, meu advogado é ótimo também. Não, empreendedor, ainda por cima, ligado no 220. Tem que saber fazer. Não dá ponto sem nó. Você disse, eu acho que naquele jogo de perguntas no CQC, se perguntaram sobre censura ou algum tipo de controle, você disse que tinha, que acontecia nas emissoras. Não, eu acho que acontece em todo tipo, lugar, o pedido, gente. Aquele pedido não fala sobre isso. Então, eu acho que em todo lugar você tem... O que é uma empresa jornalística? É uma empresa que tem um dono que quer lucrar. Esse dono que quer lucrar, e isso é muito legítimo, tem que lucrar inclusive, porque senão não existe o negócio, ele tem os seus interesses, sejam eles econômicos, políticos, religiosos, ele tem os seus interesses. É óbvio que há tentativas de fazer com que esses interesses prevaleçam dentro do negócio dele. O que não dá é para ter uma relação muito porosa entre esses interesses e o jornalismo, quando se trata de uma emissora, de uma mídia que, enfim, faz jornalismo, né? Agora, sempre tem uma coisa ali, outra aqui, cabe a você dizer sim, não, topar, não topar. Eu sempre fui uma resistente. Mas também dei sorte de poder fazer isso num determinado momento da minha vida, né? Agora, justiça seja feita. Nas emissoras pelas quais eu passei, talvez por ter fama de quem não topa determinados esquemas, mas muito também porque eu peguei chefes muito bons, eu não passei muitos constrangimentos não, sabe? Assim, só alguns? Muito poucos. A Globo, por exemplo, foi absolutamente correta o tempo inteiro comigo com relação a coberturas específicas e tal. Nunca tive que fazer nada que fosse aviltante para mim, nunca fiz nenhuma concessão grave. Foi um período muito bacana, muito legal. Pode dizer o mesmo pelo SBT? Também pelo SBT e pela Record. O Adriel, antes do Adriel falar da Camila de Belo Horizonte, rapidamente, Camila de Belo Horizonte, o que as experiências nas principais emissoras de TV acrescentaram na sua carreira como jornalista empreendedor? Eu acho que você já respondeu. Exatamente. Eu acho que na Globo eu aprendi a fazer jornalismo, no SBT eu aprendi a empreender, a ser uma empreendedora, uma pessoa que abre um negócio. E na Record eu me aproximei de um público que eu não tinha, que não era o meu público, e isso me ajudou muito no empreendedorismo também. O contrato, o Adriel, de novo, de Oliveira, de São Paulo, o contrato com a Record não prevê a renovação após os 4 anos de contrato, ou a decisão de sair do canal foi totalmente planejada por você? Quando eu cheguei lá, isso foi muito combinado, eu disse são 4 anos e são 4 anos, ponto. O contrato estava amarrado, eram 4 anos na bancada. Obviamente, no fim do contrato, a Record foi muito gentil, quis que eu ficasse mais tempo, mas eu já tinha aberto a minha segunda empresa, eu precisava muito cuidar das empresas, ali era o momento de realmente sair. Eu fiz mais 4 anos porque eu não tinha segurança de que eu ia conseguir só empreender. Fiz mais esses 4 anos, mas todo mundo sabia que eram 4 anos e ponto. E o Bruno Santos, de Porto Alegre, qual foi o maior desafio na questão público-alvo? O SBT, que tinha um foco no entretenimento, ou na Record, que era classe C e D? Eu acho que foi mais desafiante o SBT, porque não havia jornalismo lá. Então, você recriar uma coisa do nada é muito difícil. Para você, muito mais complicado. Gostoso, né? Muito melhor. Muito melhor. Quanto mais difícil, melhor. Essa pergunta sobre contrato, por exemplo, é muito interessante. A imensa maioria dos profissionais quer contratos longos que sejam automaticamente renovados. Eu fujo desse tipo de contrato. Eu gosto de contrato curto que não tem renovação automática, porque me dá
a mim o poder de querer ficar ou não. De decidir. Exatamente, de decidir. Então eu nunca procurei contrato longo e nem renovação automática. O da Globo era maior, você estava começando... Não, eram 4 também, eram 4 e, enfim, previa renovação se as partes chegassem a um acordo, mas eu nunca assinei contrato longo. Vamos falar agora da Ana Empreendedora, um assunto que eu gosto muito. Bota aí a imagenzinha da Ana Empreendedora. Olha lá, Ana, que cara de empreendedora, você tá bonita. Cheio de coisa, você já é praticamente um grupo, já não é mais um negócio. Cara, eu lanço tanta coisa que eu me perco nas coisas que eu lanço. Depois eu vou te contar a minha parte, porque é muita coisa também. É muita coisa. Muita né? coisa, mas assim que é bom. Mas é cara, porque quando você começa uma coisa, a outra já vem. Aí alguém chega e faz uma proposta, aí você já... É incrível, né? Assim, prendeu um mundo. Eu sou membro de uma organização chamada Endeavor. Sim, claro, conheço muito a Endeavor. Eu sou empreendedor Endeavor. Que legal. Passei lá no processo seletivo. Uma vez a Endeavor me botou um mentor, que eles fazem isso, né? Rodrigo, você é desfocado. Eu falei, cara, na verdade, eu sou 250 volts, eu preciso de coisa para gastar minha energia. Então deixa eu abrir meus negócios todos, que assim funciona melhor. Um dia tudo isso vai dar certo. Eu também acho que não tem regra, sabia? Não tem regra. Não tem regra. Jack Welch dizia que o grande negócio era diversificar, que você não ficava preso por todos os ovos da galinha. Exatamente, eu acho também. Mas vamos lá, saiu da Record, foi se dedicar à vida empreendedora. Como eu disse, é um assunto que eu gosto muito. Você tem o site Tempo de Mulher. Conta um pouco sobre o site. Esse foi o primeiro... Esse site é com a MSN, que então, é o seu assim, site, você levou o projeto. A minha empresa, que é a Tempo de Mulher, tem várias plataformas. A mais visível e a maior delas é o portal Tempo de Mulher. A gente começou... eu fiz muita pesquisa para abrir essa empresa. Ao contrário da Tuareg, que eu abri por oportunidade... porque eu estava lá no SBT e eu tive a oportunidade de, com o Silvio, abrir a empresa para vender os produtos que eram os documentários que a gente fazia para ele. A Tempo de Mulher eu abri por desejo. Eu queria mesmo abrir uma empresa que falasse com mulher. E você é a única sócia? Eu sou a única sócia. Tem 100% do negócio? Eu tenho 100% do negócio. Eu fiz muita pesquisa antes de abrir a empresa. E a própria pesquisa me indicou, se você quer falar com mulher, comece falando maciçamente com ela. E veículo de massa, nesse momento no Brasil, é a internet. Eu lancei o portal. E a tua imagem, nesse caso, era uma vantagem para você? Claro, era uma vantagem. A relação que eu desenvolvi com as mulheres para quem eu queria falar também era uma vantagem. E a gente estudou muito, inclusive o layout do portal. Tudo isso foi pesquisa. E fala de tudo, eu vi. Fala sobre sexo, dicas. Fala de tudo. O conteúdo foi objeto de pesquisa. As cores, o layout, as fotos, a maneira de se comunicar, tudo foi objeto de pesquisa. www.tempodemulher.com.br Repete, né? Merchan, www.tempodemulher.com.br. Então, mulherada, quer ficar resolvida que nem a Ana, leia o Tempo de Mulher. Pois é, e aí... Você tem redação? Tem uma redação montada, No seu escritório ou na MSN? No meu escritório. A gente botou o portal no ar para teste. E aí, Quanto imediatamente, isso tem 3 anos. Tá. A gente botou ele no ar para teste e imediatamente vieram propostas de grandes portais. Se vocês puderem colocar aí na URL www.tempo de mulher e botar na tela para o pessoal dar uma olhada. Super legal, vai ser bárbaro. E o MSN nos procurou, foi um dos portais que nos procuraram para que a gente... Tem um contrato de 4 anos. Para que a gente fizesse um contrato com eles. De 4 anos. De 2 renovável por mais 2 e assim claro. A gente vem fazendo. E foi muito legal porque aí a gente realmente reformulou ele, botou no padrão MSN. E a Leca, que é a diretora da Microsoft, falou assim, olha, Ana, até que os nossos... Microsoft é um gigante brasileiro, né? E fala exatamente com o público que eu queria falar, que era essa mulher média brasileira, né? A classe média brasileira que usa PC, né? Não usa Mac. E ela falou assim, olha, primeiro mês aqui não é um mês fácil, ninguém conhece o seu conteúdo ainda, eu acho que se vocês derem assim 3, 4 milhões de paid views, vai ser super legal. Falei, não, imagina, tá ótimo, sensacional. 3, 4. Não, imagina. Aí no primeiro dia a gente deu 1 milhão, no segundo dia mais 1 milhão, no terceiro dia mais 1 milhão. Em 5 dias eu tinha dado 5 milhões. Tem muita Eles estavam assim, tipo, vocês fazem o quê aí? E eu comecei a dar festa, enfim, a gente nunca mais deu menos de 28 milhões de paid views mês. A nossa média é 30 milhões de paid views. E no caso do Tempo de Mulher, o site é publicidade, modelo é venda de publicidade? Modelo venda de publicidade, mas também... Você tem um share revenue com... A gente tem um revenue share com eles, mas também é uma coisa que eu
desenvolvi lá dentro com eles, não era um modelo que eles tivessem, mas a gente tem feito muito e para mim é o modelo mais satisfatório. É você desenvolver com o cliente um canal para ele. Por exemplo, a gente teve uma experiência muito legal com a P&G, que foi desenvolvendo um canal de noivas. A demanda da P&G era, eu quero falar de sorriso. Tá. E aí a gente pensou, bom, qual o ser mais sorridente do mundo? A noiva. E a gente fez durante um ano para eles um canal de noivas, onde eles inseriam conteúdo P&G. Todo o conteúdo era livre de qualquer tipo de merchan, mas tinha várias inserções P&G do produto específico que eles queriam anunciar ali dentro. Então essa troca é muito legal com o cliente, porque a gente entende o que eles querem fazer e desenvolve sob demanda para eles. É muito mais interessante do que vender caixinha, vender banner. Para mim é um desafio muito maior, porque eu tô efetivamente... É o famoso brand content. Exatamente. Total. É conteúdo total. Eu acho que quanto mais o cliente ficar antenado que o produto dele precisa efetivamente estar associado a uma causa, a um conteúdo qualquer, mais fácil é para a gente trabalhar e mais eficaz, eficiente vai ser a publicidade que ele fizer. Então, para mim, os grandes projetos, e a gente desenvolve cada vez mais, a gente chama de projetos especiais, são esses projetos de trazer o cliente, a demanda dele, desenvolver para ele um canal, uma página, um conteúdo específico. Fica também uma dica para os jornalistas que estão começando, que uma boa maneira de começar, a internet possibilita isso, claro. É você ativar seu modo empreendedor e vai fazer um blog, vai exercitar, vai trabalhar. Claro. Vai trabalhar com o cliente. Hoje não tem... o muro de Berlim entre o jornalismo e o comercial caiu há muito tempo. É óbvio que ninguém aqui está falando em vender matéria. A gente está falando em entender qual é a causa que aquele cliente quer abraçar, qual é o conteúdo que ele quer desenvolver e ajudá-lo nesse desenvolvimento com um bom conteúdo. E o site está totalmente relacionado com a escola de você, que também fala para mulher, isso é uma novidade. Esse é um segundo produto que a gente lançou, acabou de lançar, está no ar, a gente está na terceira aula, que é um produto que fala para o meu coração muito, assim. É basicamente uma escola na internet para mulheres médias. O curso é grátis? O curso é totalmente gratuito, porque a gente fez uma parceria muito interessante. É e-learning. E a gente fez uma parceria com a Universidade Aberta do Brasil, através da UNB, a Universidade de Brasília, e de outro lado com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, esses 3 primeiros meses são 60 aulas, totalmente grátis, e eu não estou me remunerando com isso. É grátis, não estou ganhando nada com isso. É a causa. Nenhum dos parceiros está. Por quê? Porque o que a gente quer provar nesses 3 meses é que o método efetivo. É muito legal e é muito fácil de navegar, é muito simples. Você só precisa se inscrever e clicar para ver as aulas que tem 5 minutos, são facílimas de entender. São 60 aulas de 5 minutos. São 60 aulas de 5 a 6 minutos. Tem exercício ou só? Tem exercícios também muito fáceis de fazer. Você dá aula, desenvolve a Natália? Eu, a Natália e várias especialistas. Sobre diversos temas? Sobre diversos temas. Por exemplo, mulher e trabalho. Como é que você se posiciona no trabalho para ganhar uma promoção? Mulher e relacionamento. Como é que você se posiciona no seu relacionamento para ser feliz e não virar uma escrava daquilo? Mulher e maternidade. Mulher e relacionamento com os colegas, com os amigos. A mulher e ela mesma, que é o mais importante. O que a escola de você quer? A escola de você quer mulheres que gostem mais delas mesmas. É basicamente injeção de autoestima. O que acontece com a mulher que não acontece com o homem? Ou melhor, o que acontece com o homem e não acontece com a mulher quando ele é pequenininho? O homem é criado para ser valentão, bacana, seja um sucesso, pega geral. E a menina tá na cozinha, assim, filhinha, vai lá ver se alguém precisa de um cafezinho. A gente é criada para depender de alguém, de alguma situação, para ser protegida. E o que acontece é que muitas vezes a gente aprende a fazer coisas muito bem e não consegue sequer enfrentar uma entrevista de emprego porque não se sente adequada, porque não conhece a pessoa que está lá, porque não se sente segura, porque acha que não vai responder as perguntas de maneira correta, tal. É autoestima baixa, é falta de gostar de você, é gostar pouco de si. E a escola de você é uma tentativa de fazer as pessoas gostarem mais delas. Isso não é e não tem nada a ver com autoajuda. Isso é uma ciência,
é um ramo da psicologia. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, que estimula e ou financia muitos projetos na América Latina para que mulheres se coloquem no mercado, tem nos últimos anos avaliado que muitos desses projetos não vão para frente porque a mulher aprende um ofício, mas não consegue se colocar no mercado. E não consegue por quê? Não consegue porque ela tem medo, o marido diz que você não vai conseguir, o marido põe para baixo, o filho não deixa, ela não tem coragem de sair de casa, ela tem inseguranças latentes que a impedem de ser um ser humano. Você ajuda ela a resolver essas questões. A escola de você em é alta para escala. Isso. Exatamente. É alta escala. Em alta escala. Seja, a gente tem 20 mil inscrições nesse primeiro... um impacto relevante. É super relevante. Mas esse número pode subir para 1 milhão. Isso aí eu acho que... Não, isso é uma fase de teste. Por quê? Porque a Universidade Aberta do Brasil nos deu a plataforma para a gente rodar isso. Tem que botar um tema aí, mulheres e negócios. Mulheres e empreendedorismo. Tem. A Ana Fontes, que você conhece muito bem, é a nossa especialista em empreendedorismo. Ela está lá como professora. Para dar lá, é a Zica do Beleza Natural. Lógico. Conhece ela aqui? Conheço muito e acho ela super carente, posso ajudar nisso. Super legal. Muito legal. Daqui para as próximas baterias, digamos assim, serão mais específicas. Essa primeira a gente quis fazer desse jeito, com os parceiros e de graça, porque o BID nos ajudou, com a UNB, a desenvolver um questionário, uma pesquisa, para testar a eficácia do método que a gente desenvolveu. Então, ao fim desses 3 meses, a gente vai ter uma pesquisa que comprova que o nosso método é eficaz. No desenvolvimento da autoestima, no aumento da renda dessa mulher, no aumento da segurança familiar, no aumento do destaque dela na comunidade, nas promoções dela no trabalho, na estabilidade financeira dela, enfim. A gente vai ter um documento que prova, um documento do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que prova que o método é eficaz. E aí, tanto o BID pode começar a aplicar o método junto com os programas que ele desenvolve na América Latina, como qualquer empresa que queira aplicar o método para suas funcionárias. E aí sim, entendeu? A gente vai conseguir que isso se transforme num negócio efetivo. Tem muita empresa que tem turnover gigantesco, porque as mulheres são assim, elas... sabe, brigam com o namorado e não vão trabalhar no dia seguinte. Então, não pode, não é assim, né? Da Master Mulher aqui, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que tem o Master Site para mulheres, Exatamente. Tem agora a Master Escola para mulheres, Exatamente. E tem a Taureg, que é Master Conteúdo, Produção Jornalística. A Taureg é basicamente uma agência de conteúdo, a gente desenvolve conteúdo para o mercado corporativo. Não necessariamente? Não necessariamente. A gente faz todo tipo de conteúdo para o mercado. Essa turma toda fica no escritório? A gente tem escritório compartilhado. É um escritório grande e a gente tem vários lugarzinhos ali para cada tarefinha. Mas sim, eu tenho um escritório. A Taureg trabalha com o mercado corporativo basicamente, desenvolvendo conteúdo. A gente faz muito conteúdo em vídeo, porque é do nosso expertise, está na nossa veia, tem muito jornalista lá dentro. Mas também tem marketing, também tem comercial, também tem financeiro, também tem publicitários. Também tem problemas. Problema aos montes, mas tem muita felicidade também, muita felicidade. A gente tem clientes que estão com a gente há 7 anos. Então, tá indo bem o negócio também. Super bem. A Taureg... São vários CNPJs ou uma empresa só? A Taureg é um CNPJ, a Tempo de Mulher é outro CNPJ e a Escola de Você será outro CNPJ em breve. Então, podemos dizer que a Paula Padrão é uma empreendedora serial, ainda por cima, né? Nome bonito, empreendedora serial. Deixa eu responder umas perguntas aqui do pessoal aqui, vamos tentar ser rápido, porque eu ainda quero falar de um monte de coisa. Uau. Aqui fala, em termos de empreendedorismo, considerando o atual cenário econômico-político, o que você enxerga como ponto favorável para quem pretende ter seu próprio negócio? Olha, depende muito do negócio. Eu acho que primeiro você tem que Esse entender aqui é Eliane Ribeiro. Então, tá? Eliane, eu acho que você tem que entender muito da área... O que você vai fazer. Você acha que empreendedorismo é um talento? A pessoa nasce empreendedora? Eu acho que ela pode aprender. É claro que existem os empreendedores natos, mas eu acho que você pode aprender também. Eu não sabia que eu era empreendedora até eu ter uma oportunidade. Então, a minha primeira empresa, que é a Taureg, eu abri por oportunidade, que é um tipo de empreendedorismo, né? É um empreendedorismo por necessidade. Apareceu exatamente na minha frente a oportunidade, eu abri empresa, falei, opa, é aqui que eu vou... Estudou e tal. Tá. Agora, a experiência da Taureg me levou a, antes de abrir a Tempo de Mulher, fazer muita pesquisa. É que eu olho para você, Ana, eu vejo o seu olho brilhando, é perfil de empreendedor. Existe sim. Essa pergunta se é talento ou não é
existe uma divergência entre os acadêmicos e entre os empreendedores, e dizem que para empreender requer um talento. O pessoal acha isso. E que, na verdade, pode ser despertado, entendeu? Eu acho que pode ser despertado. Eu acho que pode. No seu caso, despertou. No meu caso, enfim, eu empreendi, eu já tinha 40 anos de idade, entendeu? Quando eu abri minha primeira empresa, então eu acho que Marcelo Gregório, São João da Boa Vista, como empreendedor é possível ganhar dinheiro só com produção de conteúdo? Eu tô ganhando bastante dinheiro na Tuareg só com produção de conteúdo. E o portal se paga basicamente com produção de conteúdo. As duas empresas, a Tempo de Mulher chegou ao break-even com menos de 2 anos. E a Tuareg é uma empresa super lucrativa. Pra quem não sabe, eu posso viver das minhas empresas. É conseguir pagar as contas todas com a receita dela. Exatamente. Chegou ao lucro, né? A Juliana Ribeiro, de Montes Claros, Minas Gerais, qual é a relação do jornalismo com o empreendedorismo em sua vida? Acho que total, né? Total, né? Hoje eu sou mais empreendedora do que jornalista, eu acho. Aí a Tainara, que não especificou a cidade, Tainara pergunta... É que ela já fez uma pergunta, eu acho que ela é de Brasília. É de Brasília. Se a minha memória tá boa. Tá vendo? Eu tenho que tomar esse café da Ana. O projeto Tempo de Mulher quer dar voz às mulheres brasileiras. Diante de todo o seu conhecimento com esse projeto, o que essas mulheres querem dizer? Essas mulheres querem dizer que elas são alguém. Elas não querem mais ser referenciadas. Elas não querem mais ser só a mulher do marido, a filha do pai, a mãe do filho. Elas querem ser elas. Elas querem ter uma identidade própria. Isso é visível, é latente na sociedade brasileira. O que a gente está tentando fazer é mostrar para elas o caminho. Olha, você quer ter voz própria? Goste de você. Vai ser fácil depois disso. O problema da mulher é que ela gosta pouco dela, porque ela tem pouco tempo para pensar no que faz ela feliz e no que não faz ela feliz. E é isso que eu falo todos os dias, e é para isso que a gente fez o Escola de Você. Para que as mulheres entendam que responder uma pergunta como, isso aí te faz feliz? Se não, o que é que te faz feliz? É base pra tudo, entendeu? Você tem que saber isso, porque senão você não vai pra frente, senão você vai ser sempre referenciada, você vai estar sempre atendendo a agenda do outro, você vai estar sempre a reboque. E eu acho que não é mais hora pra isso. E assim, mulher muda o mundo, né? Assim, muda um homem, muda um homem. Muda uma mulher, cara, você muda uma comunidade inteira. A gente ainda vai falar de mulheres, temos 2 na eleição, né, pra presidente, vamos falar disso. E a Camila, para terminar esse bloco de empreendedorismo, a Camila de Belo Horizonte, quais as dicas para jornalistas que desejam abrir o seu negócio? Tem alguma? Estudar muito, estudar muito. O jornalista fica muito focado no seu próprio universo, né? Total. É da profissão ficar voltado muito para dentro. Existe um mundo inteiro aqui fora e você precisa estudar muito antes de abrir o seu próprio negócio. Jornalista é um ser sonhador. Na verdade, isso é muito bom, porque quando a gente vira jornalista, a gente vira pela coisa romântica de ver a história acontecer na sua frente e contar isso para alguém. Isso é um sonho, né? Agora, você tem que cair na real, botar o pé no chão, estudar o seu nicho de mercado, ver se tem espaço para você e ver se tem gente que quer comprar aquilo que você vai vender, entendeu? Faz muita pesquisa. Agora, e vai estudar. Uma pergunta minha. Sonho grande da Ana Paula como empreendedora. Você tem um sonho grande? Você fala assim, eu quero dominar o mundo, eu quero que o meu site tenha 200 milhões. Não, você sabe que não, eu não quero ser uma empreendedora grande, não. Eu acho que empreendedorismo grande, empresa grande dá muito trabalho. E você, quando você empreende, você deixa de ter espaço para você. Você é dono do seu negócio quando você está de férias também. Aliás, você nunca mais tem férias, porque você vira escravo desse troço aqui, entendeu? Que fica o tempo inteiro. Eu tenho. E desliga disso aqui? E deixa as suas empresas? Assim. Ah, tá bom. Eu dou uma sumida. Dá uma sumida de 2 dias. No fim de semana, no feriado, no Natal, no Réveillon. A última foi 15 dias na Europa de moto. Entendeu? Com o telefone. Não, no fim do dia você checava os e-mails. No fim do dia dá uma olhada nos e-mails. Eu sei, né? Pois é, então é isso aí. Então assim, não quero não. Eu quero ter uma empresa bacana, lucrativa, eu já consegui isso com a Tuareg. Que não fique acima do seu pessoal, como não acontece. Não se transforme na sua própria bancada do jornal. Exatamente, eu não quero ser escrava de mais nada na vida, sabe? Então, eu quero que ela tenha o tamanho que ela tem que ter. E com a Tempo de Mulher, tem uma coisa social por trás, sim. Eu quero mudar o mundo das mulheres. Eu quero que elas sejam... Esse é um sonho grande. Esse é um sonho grande. Esse é um sonho grande. Esse é um sonho grande traz aderência de pessoas, né? Traz. E por falar em empreendedorismo, não deixa de ser uma atividade empreendedora. O livro da Ana Paula, O Amor Chegou Tarde em Minha Vida. As pessoas acham que isso tem a ver com um amor de casal, mas não é. Né? É um amor por mim mesma. É isso que eu estou tentando dizer para as mulheres o tempo inteiro. Goste de você, goste de você. Olha só, tá bonita, para variar, né? E esse aqui, Ana... O fotógrafo é muito bom. O fotógrafo é bom.
Depois me manda dica. Manda um WhatsApp. Fernando Lousa, você é bom paca, Fernando. E aqui são as pessoas que chegaram primeiro no chat, que legal. com quase 1h30 de antecedência tinha um monte pendurado, porque a gente prometeu 15 dedicatórias. Super, vai passando pra cá, vou falando pode assim, perguntando. Márcia, vou falando o nome de vocês, tá? Márcia Azevedo. Sandra Mastrogiacomo, nome bonito, vou deixando aqui comigo, depois eu te passo. Tá bom. Sandra Mastrogiacomo, ganhou também um livro com dedicatória de Ana. Bruna Fernanda Klassmann, pode ir comemorando no chat quem ouviu o seu nome. Bruna Fernanda Klassmann. Daiane Alves. Gente, nesse momento dramático, minha caneta não funciona, alguém tem uma aí, caneta, pelo amor de Deus. Alexandre Poleto. Opa, apareceu uma aqui. Deus, não vou conseguir chegar. Uau. Olha só que, pronto. que moderno, que caneta voadora. Alexandre Poleto. Camila Marques, olha, além de boa empreendedora, boa jornalista, ela podia jogar futebol americano. Não podia não, cara. Eu morro de medo de bola, sabia? Camila Marques. Já foi o da Márcia, agora vai o da Camila Marques. Vamos na prateleira por enquanto. Aline Monteiro. Magali Giacchini, acho que é assim. Edson Galvão. Então, gente, vocês... Gente, obrigada, viu? Obrigada por estarem no chat, obrigada por, enfim, terem interesse nos assuntos que a gente está discutindo aqui. E parabéns pelo livro, espero que vocês gostem e que multipliquem. Legal, vamos agora falar, já que estamos falando da Master Ana, o Master Livro, a Master Empreendedora, vamos falar do Masterchef, que é o programa novo da Band, que estreou ontem, não é? Estreou ontem, já super bem, foi super bem, foi muito bem. Que tensão aquilo, 300 pessoas. É uma diversão, sabia? É muito legal. Totalmente diferente de tudo que eu já fiz. Mas eu vi que você está se divertindo muito. Tô me divertindo pra caramba. É um produto muito divertido, é diversão na veia e gravar também é muito divertido. É muito intenso, porque em 10 semanas a gente grava toda a temporada, é uma temporada, todo 17, dia, como é que é? Não, toda terça-feira, 10h45 da noite, na tela da Band. 10h45 na tela da Band, Masterchef com a Ana Paula Padrão. Masterchef é um programa, não é um reality, é um talent. É um talent show, é uma competição entre cozinheiros amadores, então o básico do programa é, de um lado, cozinheiros amadores que querem virar profissionais. Qualquer um pode se inscrever? Qualquer um pode se inscrever, Agora desde que seja realmente amador, nunca tenha passado por uma cozinha profissional, não tenha feito nenhum que tipo de perfil aparece? Uma empregada doméstica? Tem de tudo, tem dona de casa, tem gente do mercado financeiro que quer mudar de vida, tem serralheiro da periferia que quer mudar de vida porque adora cozinhar em casa, bem. Exatamente, tem de tudo. Tá. Agora, passam por uma seleção, então 300 foram classificados e esses 300 vão sendo eliminados ao longo das competições. E o seu papel no programa? O meu papel é apenas o de apresentadora, de condutora mesmo. Importantes são os participantes, os aspirantes a Masterchef e os 3 jurados, que são a Paola Carosella, o Eric Jacan e o Henrique Fogaça. Duração de quanto tempo tem o programa todo? O programa teve 85 minutos nesse primeiro episódio e serão 17 episódios, 17 semanas até o vencedor. E o vencedor ganha o quê? Ganha R$150 mil em dinheiro, ganha um Fiat Fiorino com bagageiro refrigerado, ganha um curso na Le Cordon Bleu em Paris, ganha o troféu de Masterchef Brasil, ganha um tempo de compras grátis no supermercado que é o patrocinador. Qual é o supermercado? Carrefour. Ganha, tô esquecendo alguma coisa aqui, ganha um livro de receitas publicado com as próprias receitas. Poxa, que legal. Ganha coisa pra caramba, é bacana. Você falou do Carrefour patrocinador, quem mais é patrocinador? Tem muita gente. Você participou? É um sucesso comercial, não. É um sucesso comercial, óbvio que o fato de eu estar no casting chama patrocinador muito, eu tenho uma história comercial muito boa pra contar. Tem Carrefour, tem Fiat, tem Spoleto, tem... Spoleto, Eduardo Olívio. Mr. Músculo, tem Cacau Show, tem... Nossa, tem muitos. Não consigo me lembrar de todo mundo até agora, mas são 11 grandes patrocinadores, enfim. Tem mais livros atrás de mim, gente. É verdade. Olha, quase que eu esqueço da Tainara Costa. Olha só, gente, Jair. Tainara, não se apavore. Eu sei que a gente conseguiu, espero que a gente tenha pegado ela antes de pular pela janela, porque ela pensou que não ia ganhar o livro, mas aqui, Tainara, não pula, você tem o livro. A Fabiola Capalbo, Ana Carneiro, Matheus Salve,
Márcia Lira, Marcelo Gregório. Marcelo Gregório. Tá, gente aqui pra caramba. Depois eu tenho o meu ali também, né? Eu fui um dos primeiros, né? Sem a ordem de chegada, eu fui o primeiro a chegar aqui, então beleza. Bom, você garante que não quer mais voltar para a bancada e que está conversando com a Band para definir o seu futuro. Me dá um furo aí de reportagem, vai. Não tem, sabe assim, por enquanto eu tô só me divertindo. Não, o Masterchef é muito... Não, foi o contrário, foi assim, logo que eu saí da Record, o Johnny Saad me chamou para conversar e aí, Ana? Eu falei, olha, Johnny, eu preciso de um tempo nas minhas empresas, eu realmente preciso estar lá, eu preciso um tempo para focar, botar para frente, eu tenho projetos para lançar, eu tô saindo da bancada por causa disso. Ele, não, tudo bem, a gente segue conversando. Eu falei, legal. Aí 2 meses depois ele me ligou e falou, ei, Ana, vem almoçar aqui. Eu falei, vou. E aí rolou mais um almoço. E aí, pois tô lá nas empresas. Ah, sei. Então não é televisão por enquanto? Por enquanto não é. Tá. E aí 2 meses depois, então, Ana, vamos almoçar? Eu falei, vamos almoçar. E a gente ficou almoçando. Já tava até engordando nessa tanto almoço. E bom, depois de 1 ano afastada do vídeo, ele começou a realmente falar, escuta, você não quer começar a pensar num produto para ter aqui com a gente na Band? Eu falei, olha, não consigo imaginar que produto seria esse, porque certamente não é bancada. E ele falou, olha, começa a conversar com... Tem muita gente legal aqui dentro que desenvolve conteúdos muito bons, começa a conversar. Me colocou com o Diego Gebel, que é o diretor de conteúdo da casa hoje. E, enfim, conversamos um pouco e lá pelas tantas ele falou assim, eu sei qual é o produto para você agora. Eu falei, qual é? Ele falou, é o Masterchef. Eu falei, como é que é? Master o quê? O Master já é um nome que ajuda, né? Não, e eu falei assim, cara, esse cara realmente está me convidando para fazer um programa de culinária? E aí eu fui estudar o formato, me apaixonei loucamente pelo formato e achei que era uma boa transição da bancada para o mundo do entretenimento, porque... É um desejo seu ir para o mundo do entretenimento? Não, mas eu apenas não consigo ver um produto jornalístico que saia da bancada, entendeu? Não tem, assim, você é jornalista na TV, ou você tá como repórter na rua, ou você tá na bancada, ou você tá num talk show, não tem muitas opções para quem é jornalista. Faz você entretenimento. É entretenimento. É entretenimento, né? Não é um programa jornalístico. Você se vê em programa de auditório? Gostaria? Nem gostaria, nem me vejo no momento. O que eu tô fazendo agora é usar a minha imagem num produto que parece comigo, porque eu estou apresentando, eu faço muitas reportagens, porque eu vou na casa dos participantes mostrar para o telespectador quem eles são. Então eu não saí muito da minha prainha, sabe, assim, da minha caixinha. E então eu achei que era uma passagem sutil, bacana, para esse universo novo. Se vai rolar alguma coisa depois ou não, cara, não tá nem dando tempo de pensar, porque eu tô trabalhando de 12 a 14 horas por dia para gravar esses 17 episódios, é mergulho profundo, entendeu? Tipo, você tá fazendo o Masterchef e o que vem depois, se vem alguma coisa depois, eu não sei. Eu assinei 1 aninho só com a Band pra gente poder estudar. Tô fazendo essa primeira temporada do Masterchef, talvez tenha uma segunda, não sei se eu vou fazer, mas enfim, por enquanto tá legal, tá bom, tô adorando, é uma gente super bacana, é muito divertido de fazer. Ficou em segundo lugar já na audiência na primeira... Enfim, foi ontem à noite, eu não vi, eu saí de lá, passei hoje de manhã no café da manhã do MSN, vim pra cá, então não conversei com ninguém ainda. Foi muito bem, assim, repercutiu muito nas redes sociais, eu imagino que tenha dado um número bom, mas não vi ainda. Então toda terça-feira, Masterchef? Toda terça-feira, Masterchef, 10h45 da noite, até o fim do ano. Até o fim do ano, 10h45 da noite. Depois a gente vê o que vai rolar. E pra finalizar... vamos rodar, é verdade, tem um videozinho com a vinheta que legal. De abertura, roda pro pessoal assistir. Incrível, né? Você vê, você tem um supermercado dentro do programa, né? O cenário é absolutamente gigantesco e incrível. Tem um supermercado dentro, tem um restaurante dentro, tem 14 bancadas culinárias com tudo que tem uma bancada, um fogão, um forno, pia, espaço para guardar material, alimento, enfim, é um negócio inacreditavelmente grande, assim. Ele realmente é colossal. O formato é colossal. As externas são gigantescas, assim, a gente começou ontem com uma externa para 300 pessoas ali na frente do Pacaembu. Que foram os inscritos que tinham que se transformar em 50, né? Exatamente. E aí depois de 50... É por critério
técnico. São planilhas que os chefes né? preenchem, que são incríveis. São os 50. mais pontuados, viram 50, depois dos 50 passaram para 30 e poucos. E depois, enfim, para entrar na cozinha... É uma tristeza, você vai se apegando aos caras, vai gostando depois dos caras. que entram, os 16 meses que entram na cozinha do Masterchef e começam a ser eliminados, eu sofro a cada eliminação, tá louco? Bom, gente, vamos aqui agora entrar numa parte do nosso papo, que é para finalizar, que é a Ana e suas opiniões. Então a gente vai conversar rapidamente sobre o momento que a gente não pode deixar de falar das eleições, que eu acho que é o grande tema, a reviravolta que foi a morte de Eduardo Campos, essa turbinada na Marina. E eu começo perguntando aqui para você, ao que você atribui esse fenômeno Marina? Seria uma resposta da população desse povo sofrido que não aguenta mais tanta corrupção? Então. Ainda que eu não sei exatamente os lados técnicos da Marina, mas ela é a minha opção de honestidade que eu vejo no momento. Você acha que tem alguma coisa a ver? Eu acho que, sabe as manifestações do meio do ano passado? Sei. Eu acho que a Marina é aquilo. Eu acho que a Marina é a personificação de um desejo da população, de uma ansiedade da população. Eu acho que o que aconteceu a partir da estabilidade monetária nos governos do PSDB e do PT nos últimos anos, foi que você parou de pensar do café da manhã para o almoço, do almoço para o jantar. Você conseguiu, com carteira assinada e muito trabalho, colocar dentro de casa um forno de micro-ondas, um freezer, um carro novo na sua garagem, um computador, botar o filho numa escola particular, enfim. Você satisfez as suas necessidades de conforto imediato básicas. Aí você vai para um hospital e você é maltratado, você é humilhado. Só que agora você sabe qual é a diferença entre ter conforto e ser humilhado num hospital público. E isso vale para transporte público, isso vale para corrupção óbvia e desenfreada, isso vale para um monte de coisas. E então eu acho que tem uma ansiedade latente pelo atendimento de coisas que são básicas na sua vida e que você não quer mais viver sem elas. Você sabe que você tem direitos. E eu acho que é muito justo, mesmo que você queira mudar, sabe? E o que está aí não te atende mais. O povo está cansado de tanta notícia. Eu acho que se os políticos tivessem estudado direito aquelas manifestações do ano passado, talvez tivesse gente mais esperta hoje, sabe? Se candidatando. Mas enfim. Tem uma preocupação, não sei se é sua, e eu queria te perguntar isso. A Marina fala muito da velha política, essa política da concessão de favores, concessão de cargos para poder governar, ela critica muito isso. E a preocupação, que já ouvi de alguns outros colegas, é a possibilidade de governar da Marina. Acho muito difícil governar sem isso, mas numa boa, eu vou achar muito legal ver um outro país acontecendo nos próximos 4 anos, seja com a Marina, seja com qualquer outro dos candidatos. É muito ruim você o tempo inteiro ter que fazer concessão. Lobby é legal? Sim, lobby é legal. Inclusive é uma instituição nos Estados Unidos, por exemplo, que é a maior democracia do mundo. Agora, lobby não quer dizer necessariamente corrupção. Não é. E não quer dizer troquinha aqui de favor. Aqui no Brasil ficou com essa característica. Pois é, entendeu? Eu acho que tem que ter e tem que ser legítimo. Tem que ser transparente, tem que ser aberto, tem que ser óbvio, tem que ser para todo mundo. E não é assim que acontece no Brasil. Acho que sim, sem fazer nenhum tipo de concessão neste momento, você não governa no Brasil. Mas eu acho que sim, é possível mudar isso. Porque se eu não acreditar nisso, meu amigo, vou pra casa, deitar e dormir, entendeu? Porque no mundo não tem salvação. Você vota em quem? Eu não abro voto, primeiro porque de fato eu não me decidi ainda. Segundo porque eu acho que é muita responsabilidade para qualquer pessoa pública abrir voto. Você arrasta um monte de gente com você. E eu faço o possível para que as pessoas aprendam a gostar de si e pensar por si mesmas, né? Eu faço isso todo dia. Seria muito contraditório que eu abrisse voto e... Entendi. Mas eu senti um certo prazer em falar da Marina, assim. Não, sabe por quê? Porque eu acho que a população está mostrando para a classe política o que quer. Estou dando uma resposta, finalmente, inclusive. Não é da Marina que eu estou falando, é das pessoas, é do brasileiro. Total. Sabe? Assim... Não vem me dizer que o fenômeno Marina é o fenômeno Marina. Não, o fenômeno Marina é simplesmente a personificação de um monte de ansiedades latentes que estavam para explodir na sociedade brasileira. Eu gosto de gente, eu gosto do meu país, eu gosto do brasileiro. E eu tô lendo a mensagem que ele está passando, é só isso. Total. Nem sei em quem vou votar ainda, mas eu acho que claramente as pessoas... Agora, para fechar, 10 teminhas polêmicos. Bora. Na sua opinião, aborto.
Eu acho que a mulher tem que ter o direito de fazer o que quiser com o corpo dela. Maconha. Eu acho que todas as drogas deveriam ser legalizadas porque eu tô cansada de dar dinheiro para traficantes. Todas as drogas? Todas as drogas. Eu sou a favor de liberar a droga, porque aí quem quer se drogar, cara, se droga pagando impostos, sabe? E não dando dinheiro para traficante que alimenta o mesmo dinheiro que é da arma, que alimenta o mesmo dinheiro que é o das guerras mundiais, do tráfico de diamantes, da corrupção na política. Sabe? Então, assim, eu não me drogo, eu não uso drogas, enfim, acho que cada um faz o que quer do próprio corpo, tô fora. Mas eu acho que devia ser legal para quem quer escolher e poder pagar imposto sobre isso. Entre quatro paredes. Entre quatro paredes, né? Vale tudo? Tudo. Cotas raciais. Eu sou a favor, porque eu acho que se não tiver cota, o processo é muito mais lento. E existe uma dívida social importante com negros, com mulheres, que tem que ser paga de alguma maneira. Então, é um acelerador de processo, sabe? É educativo. É pragmático. É pragmático. Pena de morte. Eu sou contra porque eu morro de medo das injustiças. Apesar de achar, muitas vezes, como cidadã, que alguém merecia porque cometeu uma barbaridade, eu acho que a gente não tem maturidade para isso ainda no Brasil. Deus. Acredita? Eu tenho muita fé nas coisas, todas. Mas eu não uso Deus como justificativa para nada na minha vida. Eu faço por merecer as coisas que eu tenho. Eu não espero dádiva de ninguém, nem de Deus. Eu construo coisas. Tenho muita fé, mas eu eu não ponho nem culpa e nem quero benesses de quem quer que seja, nem de Deus. Alguma religião você tem? Não, eu fui criada na Igreja Católica, mas não sou uma frequentadora. Agora, pergunta sobre o jornalismo. Obrigatoriedade do diploma de jornalista. Sou contra. Sou contra. Eu acho que o jornalista se faz na redação e quanto mais ele for especialista num tema, melhor para as redações. Então eu acredito em médicos jornalistas, advogados jornalistas, economistas jornalistas. Não acho que você aprenda jornalismo na universidade, não. Você aprende na redação. Mas você fez jornalismo? Fiz jornalismo. Eu tinha que fazer, enfim. O diploma era uma necessidade na época e eu fiz 2 licenciaturas. Jornalismo e rádio, TV e cinema. Bancada de telejornal. Prefiro a rua. Prefere a rua. Ana Paula, apresentadora de auditório. Não sei, não me vejo nisso, não. Muita gente está muito ansiosa para que eu tenha um programa próprio. Eu fui para o Masterchef justamente para não ter um programa próprio. O meu papel no Masterchef é coadjuvante. É compartilhado, né? É compartilhado. O importante lá são os participantes e os jurados. A minha posição é muito confortável. E eu estou aprendendo muito. Eu não queria de uma hora para outra a responsabilidade de comandar um programa sozinha. Acho que eu não saberia fazer isso. Muito humildemente, acho que eu não saberia. Eu tenho 30 anos de jornalismo nas costas, isso eu sei fazer, mas eu não sei se eu sei apresentar um programa. Então, o Masterchef está sendo uma escolinha muito legalzinha pra mim, sabe? E eu dou um passo atrás do outro. Estamos percebendo aí que Globo você aprendeu jornalismo, SBT a empreender, Record a falar para as classes sociais. Talvez eu esteja aprendendo entretenimento na Record, talvez seja na Band, talvez seja por isso que eu tô lá. Eu tô achando que isso tudo é um plano seu que já está todo desenhado. Não é mesmo, sabia? Não é. Muita gente acha que é uma estratégia, mas não é não. Foi assim mesmo a história do Masterchef. Agora, que de fato está sendo uma escola, para mim está sendo uma escola. E é muito confortável você estar numa escola que não quer que você tenha o papel principal de cara, sabe? Então para mim está sendo muito bom, muito confortável. Eu tô aprendendo muito sobre entretenimento. Eu nunca imaginei que você precisasse de 100 pessoas para fazer um programa de 17 semanas, entendeu? É muito louco. E só dá certo se for desse jeito. Então eu tô aprendendo muito, muito mesmo com eles. Agradeço todo dia. Eu acho que também as coisas... muito da vida é a estratégia que você traça. Profissão, principalmente. Eu acho que carreira é você que administra e é você que traça a estratégia para sua carreira dar certo ou não. Agora, tem coisas que realmente caem no seu colo. O Masterchef caiu no meu colo.
e tá me ensinando muito sobre entretenimento. Se eu fosse de cara para um programa de entretenimento, como muita gente quis, e eu recebi muita proposta nesse sentido, eu acho que eu teria ido muito mal, porque eu não sabia fazer isso. E eu tô vendo agora que eu não sabia fazer isso, entendeu? Então, um passo de cada vez. Eu tô onde eu tinha que estar, sabe? E para terminar, jornalismo para você? Jornalismo para mim é estar onde as coisas estão acontecendo e poder contar para todo mundo. É notícia. É a coisa mais nobre que há, é o produto mais nobre que há por aí, sabe? Sou uma apaixonada pelo jornalismo. Agora, sou também uma empreendedora, sou uma inquieta e... E para falar em jornalismo, por falar em jornalismo, aproveitar aqui que todo mundo está assistindo, dia 23 de setembro, a gente tem a edição 2014 do Prêmio Comunique, a Ana já foi há alguns anos, e estamos aqui tentando fazer com que ela apresente um bloco. Por favor, mandem mensagens aqui para ela ver como todo mundo quer que ela apresente um bloco. Mandem mensagens pro Masterchef para ver se eles me liberam lá para ir apresentar, porque o problema básico é esse. E olha só que legal, Ana. Esse ano o tema é jornalismo, uma missão quase impossível. Que legal. A gente faz sempre uma temática. Sempre uma temática divertida. Já foi fetiche, já foi circo, já foi terra de gigante. E no tema jornalismo, uma missão quase impossível, os finalistas do prêmio foram notificados que estão na final por uma missão entregue nessa mala. A gente invadiu as redações. Sério? Conseguimos invadir, inclusive, a Globo. Gente, foi mais difícil legal. entrar, mas a gente entrou, de óculos escuros e tudo mais, e levamos para cada um dos finalistas uma mala igual essa. Que legal. Aí essa mala, quando o cara... Vem o nome dele aqui, né? Uma faixa. De quem são essas ideias, hein? Essa é a minha. Minha com a minha turma aqui dentro. Olha o que vem dentro da mala. Gente, que coisa É legal. a missão secreta. Aqui tem uma tela de LCD. Gente, sua missão começa agora. Ative a energia no botão indicado, retire o controle remoto, aponte o controle para a tela e acione o botão Move. Isso. E aqui na frente tem aqui a na missão. Tela, tem a missão que está sem bateria. Muito e legal. vem customizado. Vem assim. Parabéns, Ana, você está na final do Prêmio Comunique. Sensacional. Isso aqui foi assim que a gente avisou e vai ser assim a temática, 23 de setembro. Se Deus quiser, e Ele há de querer. Mas não vamos atribuir como a Ana falou, mas... O Prêmio Comunique-se é muito legal, é um dos grandes prêmios do jornalismo brasileiro hoje, sem dúvida. Morro de orgulho de já ter ganhado algumas vezes o prêmio e tenho certeza que vai ser um sucesso. E vocês se superam todo ano com um convite mais bacana do que o outro, isso é incrível, realmente. E ó, mais um último pedido, Ana, pra gente terminar, termina com aquele seu boa noite, que é... que os marmanjos estão pedindo, mas como nós estamos de dias, de repente você pode querer variar e mandar um boa tarde. Então, eu agora tô mais pop, sabe? Então, assim, não precisa ser tão séria, né? Então é assim, gente, boa tarde pra vocês e até amanhã. Valeu, gente, até a próxima. Obrigado. Obrigado, Ana. Obrigada, querido, obrigada, foi um prazer. Adorei. Adorei.